Olá pessoal, eu sou Josué e irei falar sobre conjunto de instruções para a disciplina Arquitetura de Computadores, sob orientação do professor Alisson Brito. Conjunto de instruções vem do termo em inglês Instruction Set Architecture e possui o acrônimo ISA. O ISA serve de interface entre o software, que será processado pela CPU, e a própria CPU, como podemos ver na imagem, em que a ISA serve de fronteira para o software e o hardware, e também é conhecida como código de máquina, e pode ser definida como sendo a coleção completa de todas as instruções reconhecidas e executadas pela CPU. A ISA pode ser dividida em classes de arquitetura. São elas: arquitetura de pilha, baseada em acumulador, registrador ou load store, registrador memória. Vamos ver um pouco sobre elas agora. A arquitetura de pilha é uma das mais simples. Como podemos ver na ilustração, os dois dados que irão ser processados vêm de registradores especiais em formato de pilha. Ela é mais simples porque a instrução não precisa identificar quais são os registradores que serão utilizados, pois sempre o primeiro virá do registrador TOIS, que é o topo da pilha, e o segundo dado virá do próximo registrador. A arquitetura baseada em acumulador funciona com um pouco mais de complexidade que a de pilha. No caso do baseado em acumulador, a primeira instrução ou dado virá do registrador acumulador e o segundo virá da memória ou de outro registrador. No caso da imagem, como podemos ver, o segundo vem da memória e isso tem que estar descrito na instrução. Na arquitetura Load Store ou registrador, as instruções todas as duas instruções vêm de registradores, só que ele tem duas funções a mais, que se chama a load, que é para ler os dados da memória, e o store, que é para escrever esses dados na memória. Ou seja, os dados e as funções aritméticas poderão estar nesses registradores e também poderá ter essa função load store. A arquitetura registrador-memória é a mais complexa, pois o processador irá processar ao mesmo tempo dados e informações tanto do processador através do registrador quanto da memória. Ou seja, ele permite que a ULA execute operações lógicas e aritméticas envolvendo ao mesmo tempo um registrador e uma memória. Só que esse tipo de instrução ele deve ter o conteúdo, o código do registrador que vai ser utilizado e o endereço da memória do segundo dado. Por isso que ele é o mais complexo. Revisando, o de pilha ele é o mais simples porque ele não precisa identificar quais são os registradores. Sempre será o TOIS, que é o topo da pilha, e depois vem o seguinte. No acumulador, o primeiro sempre será o acumulador e o segundo terá que ser dito na instrução, pode ser na memória ou pode ser outro registrador. O registrador memória é o mais complexo porque ele tanto trabalha ao mesmo tempo com memória e com registrador.
Isso tem que ser passado na instrução. E tem o registrador ou load store, em que são tratados os dois como registradores, e para ter acesso à memória ele utiliza duas funções, a load para ler e a store para escrever. Além disso, que já foi falado, é necessário também observar os aspectos de um conjunto de instrução. Entre eles são modelo de memória, tipo de dados, o formato das instruções que serão utilizadas, o tipo de instrução e o modo de endereçamento. Vamos falar sobre elas agora. O modelo de memória, em que deve ser pensado de onde vem e para onde vão os dados. Pode ser da memória principal, que é a virtual ou a cache, pode ser registradores da CPU ou de dispositivo de entrada e saída. Pontos cruciais devem ser pensados na hora de definir o modelo de memória, porque elas podem ser memória não alinhada ou alinhada, memória para dados e memória para instruções. Tem que ser definido a ordem dos bytes e como será feito o acesso aos registradores. Vamos ver um pouco mais sobre esses pontos cruciais. A memória alinhada, ela salva os dados em uma linha completa, sem permitir que outros dados sejam salvos na mesma linha. Na memória não alinhada, ela salva os dados em mais de uma linha, podendo iniciar a escrita do dado em qualquer byte na linha. Como podemos ver na figura, na letra A palavra de 8 bytes alinhada, ela utiliza toda a palavra, ou seja, nesse caso, ele só vai poder alocar em endereços múltiplos de 8. Mas se ela não tivesse utilizando esses 8 bytes, ficaria sobrando esses dados, esse espaço. Já na não alinhada, ela não sobra o espaço, mas em compensação é necessário que você diga onde começa e onde termina essa instrução. Além disso, nós temos que ver a memória para dados e instruções, ou seja, temos que definir se será separada essa memória ou se será uma memória junta para os dados e instruções. A arquitetura de von Neumann sugere que utilize a mesma faixa para os dados e instruções, e a arquitetura de Harvard sugere que utilizem memórias diferentes. Como podemos ver na primeira imagem, é utilizado diferente porque ele utiliza os 3 primeiros segmentos aí para dados e os outros 3 segmentos para instruções. Com as faixas iguais, como sugere a arquitetura de von Neumann, eu utilizo o mesmo espaço da memória, pode ser utilizado tanto para os dados quanto para as instruções. Ou seja, se eu tenho 2 MB de memória, na arquitetura de Harvard, onde seria uma memória diferente, 1 MB, por exemplo, seria para os dados e outro MB seria para as instruções. Ou seja, mesmo que eu não estivesse utilizando todos o espaço para os dados, eu não poderia utilizar mais instruções. E nas faixas iguais, como é sugerido na arquitetura de von Neumann, os dados, o mesmo espaço de memória poderia ser utilizado tanto para dado quanto para instrução. Outro fato que deve ser pensado é a ordem dos bytes. A ordem dos bytes ela não influencia no processamento, ela não vai deixar mais rápido, mas deve ser pensado. E existem 2 tipos, em que o mais significativo vem primeiro e o outro existe o que o menos significativo vem primeiro. Temos um exemplo aí da palavra José, em que
o mais significativo vem primeiro, que é o chamado Big Endian, e nós temos também o exemplo em que o menos significativo vem primeiro, que se chama Little Endian, que fica ao contrário na alocação da memória. Outro fator também que deve ser pensado no modelo de memória é o acesso a registradores. Então tem que ser pensado a quantidade de endereços desses registradores, o tamanho dos registradores e a política de acesso a eles. Outra preocupação que devemos ter é quanto ao tipo de dados. Os dados eles podem ser números, caracteres, dados lógicos. Os números eles podem ser inteiros, pontos flutuantes. Nós temos que pensar quanto à precisão desses dados, precisão dos números. Ou seja, será que 10 casas decimais serão suficientes? Eu vou precisar de um bit para sinal. Os caracteres, ele vai ser em ASCII ou ele vai ser em Unicode. Vai ter instruções especiais para como cópia, busca, concatenação e edição. E os dados lógicos, que são os booleanos, true e false, e também os mapas de bits. Outra preocupação é o formato das instruções. Em código de máquina, toda instrução possui o mesmo padrão de bits para facilitar a decodificação pela CPU, ou seja, vai ter sempre o mesmo formato. Para os programadores, uma representação simbólica é utilizada, o add, o sub, o load, e os operandos também podem ser representados assim, o add A seguido de B. O que é que vai depender disso? É a quantidade de endereços. Ou seja, eu posso ter um endereço em que eu vou ter apenas a palavra e depois eu vou passando o resto das instruções, ou eu vou ter dois endereços em que eu passo o add A e mais o B aí, em que ele vai adicionar B ao A, ou eu posso ter três endereços em que eu poderia dizer add A, B e C, em que eu somaria C e B atribuindo a variável A. Tipos de instruções também deve ser uma preocupação na definição da ISA. Movimentação de dados, os dados dos registradores da CPU para a memória, aritméticas, equações, as lógicas, o AND, o OR, o XOR, o NAND, conversão dos tipos de instrução, ou seja, converter números em booleanos ou floats em inteiros. A entrada e saída deve ser também uma preocupação. Haverá um controlador específico ou vai ter uma instrução específica para entrada e saída de dados. O controle é a parte que vai controlar os dispositivos que tem no computador. E a transferência de controle é como passar ou interromper ou chamar outros subprogramas. Um outro aspecto que deve ser tratado é o modo de endereçamento. Um deles é o imediato, em que é atribuído diretamente um número àquela variável para fazer a instrução. Existe o direto, em que é utilizado variáveis. Existe o direto por registrador, em que é utilizado os dados dos registradores, o endereço dos registradores para fazer operações. Existe o indireto, em que são feitos dois acessos à memória, que é muito utilizado em programas que utilizam apontadores, onde ele não vai pegar o dado de B para poder fazer a operação, ele vai pegar o dado que está
referenciado em B, ou seja, B referencia um outro endereço de memória e depois é que ele faz a operação. O indireto por registrador, ou seja, um registrador que aponta para outro registrador e para depois ele fazer a operação de soma. Existe o indexado, em que ele tem uma base e ele tem um deslocamento, em que esse deslocamento é constante, onde é atribuído a exemplo de uma variável, eu faço um deslocamento dentro dessa variável, ou seja, se eu teria o número 345 em B, se eu faço o deslocamento, eu iria somar 5 a 7, o 5 do 345 mais o 7. E existe um indexado por registrador, que também funciona com a base, que é o endereço, que é o registrador, mais o deslocamento. Seguindo o mesmo exemplo, ele acessa o que está lá na memória, desloca o número aí, que no caso é 3, e para poder fazer a operação de soma. Outros fatores muito importantes que utilizam tudo isso que nós falamos são duas características, né, que é o RISC e o CISC. O RISC, traduzido, fica computador de conjunto de instruções reduzido, e o CISC, computador de conjunto de instruções complexo. Para o RISC, em geral, as instruções mais complexas são pouco chamadas pelos programas. Então, essas instruções mais simples geram programas maiores, mas cada instrução é decodificada e executada mais rapidamente. A unidade de controle pode ser mais simples e o projeto assim fica mais barato. Poucas variedades de instruções fazem com que haja uma previsibilidade que é essencial para o pipeline. No CISC, a linguagem de máquina é mais próxima da linguagem de alto nível, existe mais poder dos compiladores de gerar códigos otimizados e existe também a facilidade de programação com programas menores. Se a gente for fazer um comparativo entre o RISC e o CISC, nós podemos observar que algumas características são diferentes, em que a arquitetura, o RISC utiliza registrador e o CISC registrador memória. O tipo de dado, o RISC tem pouca variedade e o CISC tem muita variedade nos tipos de dados que já mencionamos quais são. O formato das instruções, as instruções têm poucos endereços no RISC e no CISC tem instruções com muitos endereços. O modo de endereçamento tem pouca variedade e no CISC tem muita variedade. Os estágios da pipeline entre 4 e 10 e na CISC entre 20 e 30. O acesso aos dados no RISC é via registradores e no CISC é via memória. Aí vem uma pergunta: qual o melhor? Os processadores RISC geralmente resultam em projetos menores, mais baratos e que consomem menos energia. Isso torna muito interessante para dispositivos móveis e computadores portáteis mais simples. Já os processadores CISC trabalham com clock mais elevados, são mais caros e mais poderosos no que diz respeito a desempenho. Entretanto, eles são maiores e consomem mais energia, o que os torna mais indicados para computadores de mesa e notebooks mais poderosos, além de servidores e computadores profissionais. Algumas questões aí para vocês responderem um conjunto de instrução pode ser classificado de acordo com 4 arquiteturas. Quais são e quais são as suas diferenças? 2.
qual modelo de memória desperdiça mais espaço e por quê? Então ainda tem a dica aí, a alinhada ou a não alinhada. A questão 3 é: quais os tipos de endereçamento estão presentes na instrução ADDA R18 e explique qual parte da instrução corresponde a cada tipo de endereçamento. Na questão 4, nós temos: quais os melhores tipos de conjunto de instruções você escolheria para construir cada um dos 3 computadores com as seguintes características. Então, na opção A, nós temos um computador que apenas realizasse cálculos pequenos, com poucas variáveis e variedade reduzida nos tipos de dados e uma quantidade reduzida de estágios de pipeline. Ou seja, qual é o que a gente utilizaria nesse caso? B. Um computador que realizasse diversas tarefas e distintos tipos de dados nas instruções, poderíamos ter vários endereços e o estágio e com 25 estágios de pipeline. Um computador onde seriam utilizados muitos tipos de dados, porém com acesso à memória, instruções complexas, onde os compiladores necessitarem de poucas instruções de máquina. Então nós temos 3 opções aí e quais seriam os tipos de arquitetura indicados para cada tipo. A resposta já vem a seguir, então se vocês quiserem responder, pausem aí, pensem. Vou passar agora a resposta do primeiro. Então, para a primeira, a resposta é arquitetura de pilha, baseada em acumulador, registrador load store e registrador da memória. Então, aí vocês explicam quais são as principais diferenças entre eles. No 2, a resposta é alinhada, pois ela só salva um modelo em linha, enquanto se o dado possui 2 bytes, ele ocupará uma linha inteira de 4 bytes, por exemplo. Então, ele é alinhado, é a que mais desperdiça espaço. Na questão 3, a resposta é: representa o endereço de memória, endereçamento direto R1, registrador direto por registrador, e constante 8 representa o endereçamento imediato. E quanto aos tipos de arquitetura, para a letra A nós temos o RISC, na letra B nós temos o CISC e na letra C nós temos também o CISC. Como foi mostrado nas características, um computador que realiza diversas tarefas e distintos tipos de dados, com 25 estágios de pipeline, então é um CISC, né? É um computador mais robusto. Na letra C, um computador onde não seriam utilizados muitos tipos de dados, porém com acesso à memória, instruções complexas, onde os compiladores necessitam de poucas instruções de máquina. Também um CISC, instruções complexas. É um CISC. No caso de um computador que apenas realizasse cálculos pequenos e com poucas variáveis, e com variedade reduzida de dados, e com poucos estágios de pipeline, então tá a descrição perfeita aí do RISC. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado.